Olá, eu sou a acadêmica Dayana Batista Barbosa, do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Amapá e bolsista ProBICT remanescente UEAP. O tema do meu projeto é Análise de Parâmetros Climatológicos da Bacia Amazônica. Meu orientador foi o professor Dr. Carlos Henrique Medeiros de Abreu. Os fatores climáticos são contribuintes essenciais para a formação da precipitação, seja no processo dinâmico e mudanças constantes na forma de intensidade. Esses dados de precipitação são geralmente coletados e medidos por estações climatológicas. Essas estações coletam os dados de duas formas, são as estações automáticas e as estações convencionais. As medições detalhadas da precipitação, assim como a temperatura e a umidade, variam no tempo e espaço, compreendendo implicações sociais e econômicas. Quando tal viabilidade é conhecida, podem ser previstos eventos extremos, incluindo seca e inundações, requisitos para irrigação, hidroeletricidade e outros projetos envolvendo os recursos hídricos. O clima amazônico está conectado diretamente ao clima mundial e o influencia e é influenciado diretamente. A análise do clima, através de variações de parâmetros importantes como precipitação, temperatura e umidade, é importante para conhecer o comportamento e possíveis modificações climáticas na bacia amazônica. Essas análises servem como base para vários estudos relacionados ao rio Amazonas, com objetivo climático ou socioambiental. Objetivo específico. O objetivo específico do estudo é analisar os valores de temperatura, precipitação e umidade do ar através do levantamento de dados de estações meteorológicas localizadas ao longo da bacia. Objetivos gerais é criar uma base de dados para análise estatística de variação sazonal e espacial da temperatura, precipitação e umidade para a bacia amazônica, que pode servir de base para modelos climáticos. Metodologia. Área de estudo. A região de concentração do presente estudo foi realizada entre o estado do Amazonas e o encontro do rio Amazonas com o Oceano Atlântico. A região de estudo possui uma elevada pluviosidade, temperaturas elevadas nunca inferior a 18 graus e uma estação seca muito acentuada que vai de agosto a novembro. Nesta região é possível dividir a variação climática em dois períodos principais. O período chuvoso amazônico, que vai de janeiro a agosto, com maior intensidade entre março e maio, e o período menos chuvoso amazônico, que vai de setembro a dezembro, com maior intensidade entre setembro e novembro. Os levantamentos dos dados das estações convencionais, de 2010 a 2020. Na região amazônica, os dados sobre o clima são diretamente observados entre estações convencionais e também estações automáticas de superfície. Os catálogos de dados são disponibilizados através do Banco de Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, e pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Por ser as melhores informações sobre característica climática no estudo foram considerados os dados de temperatura, precipitação e umidade, mas somente das estações convencionais. Das 32 estações presentes na região, foram utilizados 27, pois estas permanecem ativas e têm consistência de dados no período selecionado de estudo, que vai de 2010 a 2020. Em seguida, os dados considerados consistentes foram organizados em planilhas, onde foram sistematizados e analisados por meio da média anual para cada estação, de 2010 a 2020. Em seguida, eles foram divididos em três grupos, vermelho, verde e amarelo. Aqui na imagem, na figura da região de estudo, a gente colocou um sinalizador de como foi dividido cada região, a região vermelha, a região verde e a região amarela. Resultados: média anual de precipitação. Variação da média anual de precipitação nos grupos para o ano de 2010 a 2020. A média geral entre os grupos nos anos de 2010 a 2020, considerado para todos os grupos, foi de 194 milímetros de chuva. Em geral, entre os anos de 2010 a 2020, foi possível observar que o grupo vermelho possui a maior média, com 218 milímetros de chuva, enquanto o grupo amarelo teve como média 204 milímetros de chuva e o grupo vermelho com a menor média, apresentando um volume médio de 181 milímetros de chuva. Os maiores picos de precipitação ocorreram no grupo amarelo, onde foi observada uma precipitação de até 391 milímetros de volume de chuva na estação de sigla SO,
no ano de 2016. Por outro lado, no mesmo ano, foi observado no grupo vermelho, na estação de sigla BAR, em 2016, o menor volume de precipitação, com 53,25 milímetros de chuva. Resultados média anual para a temperatura. Nos gráficos das variações de temperatura das estações entre o ano de 2010 a 2020, foi possível observar que, no geral, existem poucas variações de valores de temperatura, onde a média geral de temperatura foi de aproximadamente 27 graus. Contudo, é possível observar que no ano de 2019 ocorreu uma redução na média de temperatura em todas as estações, chegando aproximadamente a 21 graus na estação de sigla TUC. O grupo amarelo apresentou, em geral, a maior média de temperatura, com valores de 27,14 graus, enquanto o grupo vermelho apresentou uma média geral de 26,75 graus. No entanto, em relação ao ano de 2019, a média geral foi de 22,59 graus, uma diferença de aproximadamente 4,5 graus em relação à média geral entre o ano de 2010 a 2020. Resultados para a média anual da umidade relativa do ar. Em relação à umidade, observa-se que em todos os gráficos o valor manteve-se acima de 70%. O grupo que apresentou a maior média geral de umidade foi o grupo vermelho, com a média geral de 86,75% de umidade. Em comparação, o grupo amarelo apresentou a menor média observada, com a umidade de 80,22%. Conclusão. De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, todas as variáveis apresentam alteração, sendo os dados de temperatura com a apresentação de variação significativa, onde ocorreu uma redução na média de temperatura em todas as estações, chegando a aproximadamente 21 graus na estação TUC. Apesar das variações ocorridas ao longo da década, o clima não apresentou mudança significativa em sua classificação climática. Entretanto, estudos mais aprofundados são necessários para determinar as causas destas mudanças. A minha referências